Pode aplaudir ele bem forte. Oh, glória. Aleluia. Sente-se, por favor. Você está alegre na presença de Deus. É isso que faz a diferença. Você já venceu todas as guerras que você veio travar aqui hoje. Você acredita nisso? Só por essa atitude de você louvar, guerrear, você já teve vitórias. Eu acredito muito na palavra, irmãos. Quando o povo ele foi enfrentar determinadas guerras, eles iam enfrentar, mas eles não iam na sua capacidade. Eles sempre estavam debaixo da autoridade de Deus. Lembra? Várias vezes o povo de Israel, eles foram enfrentar algum exército inimigo que vinha contra eles. Só que antes deles chegarem lá e colocar a mão na espada para fazer alguma coisa, o próprio Deus intervinha. Eles chegavam lá só para concluir aquilo que tinha que ser concluído. Glória a Deus. Por várias vezes Deus falou para o seu povo: olha, essa guerra não é vossa, senão do Senhor vosso Deus. A batalha não é nossa, irmãos. Nós só precisamos estar na presença. Diga glória a Deus por isso. E hoje você vai sair daqui com a bênção completa na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra de hoje, né? Provérbios capítulo 18. Esse é o ponto de partida que eu tenho estudado com a igreja aqui já há alguns dias. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a oração. Nosso pastor já começou na última quarta a tratar sobre esse assunto da oração, né? Nós vamos ter no mês que vem, o mês de maio, 31 dias de oração. E se tem uma coisa que nós não podemos é negligenciar as nossas orações. É sobre esse assunto que eu quero falar. Eu já tenho estudado um pouquinho, desde o último domingo, né? Eu falei no domingo, tive a oportunidade de falar na segunda. No dia de ontem, foi quinta-feira, eu visitei a nossa igreja, lá nos bairros do São Bernardo, né? Foi bonito lá o agir de Deus. Falei sobre família, não negligenciar. E hoje eu quero falar aqui com você sobre não negligenciar a oração. Aí eu queria abrir com você Provérbios, capítulo 18, versículo de número 9. Foi até tema da mensagem que nós pregamos aqui na última segunda-feira. Diga glória a Deus. Vamos lá então? Provérbios 18, 9. Quem encontrou, diga amém. Está na tela para você acompanhar também. Diz assim a palavra. Também, eu quero que você interaja comigo. Também, o negligente na sua obra é irmão de quem? Do desperdiçador. Tem uma coisa que eu quero comentar com você que é a seguinte. Toda pessoa que ela é negligente, que ela não tem cuidado com as coisas, ela acaba perdendo. Ela recebe nas suas mãos algo, mas ela vai lá e desperdiça. Ela coloca aquilo a perder, porque ela não soube cuidar, ela não soube lidar com aquilo. Ela foi negligente, faltou cuidado. E eu tenho tratado com as pessoas hoje aqui sobre não negligenciar a nossa oração. Tem gente que está enferma ou está passando por algumas crises, porque infelizmente ela negligenciou alguns cuidados e negligenciou também o quê? A oração. O nosso cuidado com relação à nossa saúde, ela anda unida à nossa oração. As duas coisas elas não podem andar separadas. Nós temos que atuar nas duas atmosferas. A atmosfera física e na atmosfera espiritual. A física, quando você cuida do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E a espiritual, quando você ora. Quando você resiste a algumas coisas que estão vindo contra você, e você sabe, isso aqui não é apenas físico. Porque eu já fiz exame, tem casos assim, que a pessoa fez exame, ela foi no médico, ela fez um acompanhamento, o médico fez todo um check-up e não deu nada. Fisicamente falando, não deu nada. Então, se o organismo está funcionando corretamente, se não tem nenhum problema na cabeça, se as vistas estão normais, não tem nada que possa mostrar que tem coisa de uma cirurgia ou coisa parecida, então você vai para o mundo espiritual. Que aquela batalha é o quê? É espiritual. Você precisa entrar com seriedade diante de Deus para resolver aquele problema, para resolver aquela situação. Aí eu queria deixar aqui marcado com você, nós voltamos lá em Provérbios no final, e vamos para o segundo livro das Crônicas, vamos lá? Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 18. Eu quero estudar com você hoje sobre esse homem chamado Josafá. Josafá era rei de Judá. Ele temia a Deus, certo? Ele tinha uma característica com ele. Ele era um homem de Deus e que tinha temor das coisas sagradas. Só que infelizmente, teve um dia da vida dele que ele não orou e ele fez uma aliança errada. E aí começou alguns problemas.
E é aí que eu quero entrar com você na mensagem de hoje. Vamos lá? Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Né? Capítulo 18, versículo 1. Está na tela também para a gente acompanhar. Diz assim a palavra: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E aí tem um detalhe interessante na parte final do versículo: e o persuadiu a subir com ele a Ramote. Preste bem atenção no detalhe. Eu vou ler só a priori esses primeiros 2 versículos. A Bíblia deixa muito claro aqui para nós que o rei Josafá, ele era um rei que ele tinha toda a riqueza que ele quisesse. Ele era um homem que, quando se trata da vida dele, ele estava suprido. Ele não tinha necessidades. O território de Judá estava andando bem. Se ele estava prosperando é por quê? É porque o reino dele lá, o povo dele também estava bem. As coisas não estavam difíceis. Tinha sim, momento ou outro que se levantava alguma guerra, alguma batalha, mas Deus nunca tinha deixado de ser com eles. O tempo todo Deus estava com Josafá. E aí naquele dia, a Bíblia fala aqui no versículo 1, na parte final do versículo 1, voltando lá, ele diz assim, ó: e aparentou-se com Acabe. O Acabe, ele era o rei do norte, né? Ele era o rei lá de Israel. O povo de Deus era dividido em 2 reinos: reino do norte, reino do sul. Ele era rei, né, na parte do sul, que era Judá, e o outro era rei do norte, o Acabe. Só que o Acabe, infelizmente, ele tomou uma decisão errada na vida dele. Ele casou com Jezabel e ele cultuava Baal. Né, você já conhece a história, que dentro de Israel, ele preparou altares para Baal, por conta da sua esposa Jezabel. E ele fazia a mesma coisa, cultuava também. Dava lugar para as entidades dominarem, né? E aí quando o Josafá, ele faz uma aliança com Acabe, ele tinha até uma boa intenção. Eu vou ajudar o rei que faz parte do outro lado do nosso território, porque tudo pertencia a Deus, reino do norte, reino do sul. A intenção do Josafá era ótima. Só que nessas boas intenções que às vezes nós temos, nós carregamos às vezes alguns problemas, pessoal. Tem pessoas que elas querem, né, fazer alguma coisa com a intenção de ajudar, com a intenção de corroborar com a outra, fortalecer a outra, e ela também se fortalecer. Só que infelizmente do outro lado, ele se tratava de um homem que havia se corrompido. O Acabe se corrompeu. E aí o tempo passa, aí ele fez aquela aliança com ele. E toda pessoa que você faz uma aliança, você fez um acordo com ela, vai chegar um momento que ela vai pedir o seu apoio e você não pode negar o apoio. Porque você fez uma aliança. Se fez uma aliança, tem que respeitar aquela aliança que fez. Né? Tipo no matrimônio, quem é casado, fez aliança o marido com a esposa, o homem já não é mais dono do seu próprio corpo. E a mulher também. Ela já não é mais dona de si mesma. Ela tem uma responsabilidade e vice-versa. Se a outra pessoa solicitar alguma coisa, a outra tem que fazer o quê? Respeitar. Quem trabalha, por exemplo, como policial, quando é necessário, ele está em alguma... Por mais que ele esteja de folga. Já aconteceu, você já deve ter ouvido muito, né, casos assim, que o policial, ele estava de folga, a paisana, surgiu um assalto, ele estava por lá e ele fez o quê? Ele atuou. Ele tem que atuar, porque aquilo é uma responsabilidade dele. Ele, quando vê uma situação de perigo, ele pode atuar mesmo estando de folga. Da mesma sorte, alguém que trabalha com a medicina, com a enfermagem, está alguém ali do lado dela, ela está vamos dar um exemplo, ela está no banco tirando dinheiro, glória a Deus, vamos falar de coisa boa. Ela está lá no banco lá para receber lá um dinheiro bacana, para assinar um cheque, um negócio, coisa parecida. Aí ele é um médico, aí ele vê uma pessoa que começa a agonizar. O que ele tem que fazer? Ele tem que prestar socorro. Se ele não prestar socorro, ele negligenciou a ajuda. Porque ele tem uma aliança com aquilo que ele fez. Com aquele acordo que ele fez, quando ele vestiu aquele jaleco, estendeu a mão dizendo que ele estava disponível. Não? É um juramento. Ele fez. Da mesma sorte o policial, o soldado. Quando se tiver uma guerra no Brasil, né, mesmo os que estão na reserva, que nem eu, reservista, né, vai ter que pegar e vai ter que ir para a guerra. É ou não é?
Nós temos uma aliança com a pátria. Então, quando ele tinha feito essa aliança com o Acabe, na hora que o Acabe solicitou, ele tinha que vir. Aí ele chama, né? O Acabe foi esperto. Ele prepara lá uma mesa, e com a mesa que ele prepara lá, ele prepara um banquete do melhor que você pode imaginar aí. Imagina aí uma mesa aqui bem farta, cheia de frutas, né? Cheia de comidas bem saudáveis e coisas legais também que você gosta de comer. Aí ele prepara aquele banquete todo e diz: olha, rei de Judá, Josafá, vem até mim. Eu preparei uma mesa aqui para você e para os homens que vierem com você. Ele foi. Só que no final daquela conversa, enquanto ele se alimentava, depois do discorrer daquela conversa, ele começa a falar com ele, olha, começa a persuadir. Veja o versículo 2, na parte final diz assim, ó, e o persuadiu a subir com ele aonde? A Ramote Gileade para uma guerra. O cidadão, o Acabe, ele queria guerrear. Ele queria ir para uma batalha contra um dos seus inimigos. E aí ele vai e pede com que o Josafá vá juntamente com ele. Só que a intenção dele não era só guerrear contra os inimigos e ganhar algum território. A intenção dele era colocar a vida do Josafá em risco. E o Josafá, na boa intenção de ajudar, vai lá e de peito aberto, eu vou ajudar. Agora já fez acordo, tem que fazer o quê? Tem que cumprir. Por isso que ele falou, versículo 3, o que ele disse? Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? Colocou ele contra a parede, você vai comigo? E ele disse, como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nessa? Já fez uma aliança, não tinha mais como voltar agora, né? O teu povo é o meu povo, nós fizemos uma aliança, eu vou para a guerra contigo, não tem outra saída. Na continuação, versículos 4, disse mais Josafá, o rei de Israel, olha o que ele vai dizer, consulta hoje, peço-te a palavra do... Como eu falei para você logo no princípio, o Josafá, ele temia a Deus. Ele era um homem que ele respeitava aquilo que Deus falava. Mas infelizmente a aliança que ele fez com Acabe colocou tudo isso a perder. Porque o Acabe, ele queria ir para uma guerra do jeito dele. E aí o Josafá disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou com você, como tu és, vai ser comigo também, o teu povo é meu povo, vamos para a batalha. Só que é o seguinte, vamos parar aqui para a gente fazer uma oração, não vamos negligenciar, orar a Deus, vamos fazer uma oração aqui e pedir para Deus um socorro nessa batalha. Vamos pedir para Ele uma direção. Quando ele fala isso, imediatamente o Acabe baixa o seu semblante. Porque o Acabe não queria consultar Deus. O Acabe era negligente com relação à oração. Ele era omisso. Como tem muita gente que é omissa. Ele é omissa quando diz respeito às coisas espirituais. Ela não tem interesse em combater. Tem gente que só quer ser abençoada, mas ela não abre o coração para buscar. Tem gente que pede oração para você, sim ou não? Mas pergunta se ele quer vir aqui orar. Ele não quer. Querer oração e querer ser abençoado, todo mundo quer. Agora vir aqui pagar o preço, nem todo mundo tem interesse. Nem todo mundo está disposto. Ele negligencia e quer o mesmo resultado. Aí na sequência, versículo de número 5. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles lhes disseram, sobe, porque Deus os dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá, não há ainda algum aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Preste bem atenção nesse detalhe. O Acabe, ele disse, nós temos uns profetas aqui, eram 400, né? Os mesmos profetas que lá na frente tiveram aquele embate com Elias. Lembra do Monte Carmelo? Elias fez o desafio lá aos profetas de Baal. Esses mesmos profetas aqui. Eles chegaram lá e começaram a falar. Já que você quer que a gente busque a Deus, o Acabe dizendo para o Josafá, então vamos trazer aqui os profetas. Trouxeram os 400. Aí eles começaram ele perguntou, subiremos a Ramote Gileade para guerrear? E aí os profetas de Baal disseram, pode subir. O Senhor dará vitória para vocês. Falou pela boca deles, não pela boca de Deus. E aí o Josafá sentiu aquele incômodo. Sabe? Quando a pessoa ela é de Deus
e ela percebe que as coisas estão caminhando para uma direção errada, ela não confia naquilo que está sendo dito, ela não está segura daquilo que está sendo dito, ela fica com o pé atrás, né? Ela fica assim, armada. O Josafá ficou assim. Ele disse, espera aí, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que eu consultemos? Por que ele disse, não há ainda algum profeta do Senhor? Porque ele olhou que aqueles profetas não eram de Deus. Eles estavam servindo a Baal. Eles iam lá para o altar de Baal e serviam a Baal. Não tinha nada a ver com Deus. O que ele estava dizendo agora? Que eles podiam ir para a guerra, que Deus estava confirmando, se eles não falavam mais pela boca de Deus. Por isso que a gente tem que parar de acreditar em algumas coisas aí. Tem gente que elas não concordam com a palavra que o profeta prega no altar, que está dentro da Bíblia Sagrada, né? E ela concorda, tem um bêbado acolá que começou a louvar a Deus. Ai, que bonito. Deus usa as coisas loucas deste mundo. E fica todo bobo. Ai, um bêbado está louvando a Deus. E bêbado louva a Deus coisa alguma, gente? Não. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus. Quem está na bebida está morto, está no pecado. Não consegue louvar a Deus. Ou a Bíblia é mentira? Não, claro que não. As pessoas insistem em achar que que lindo. Que lindo quando ele se converter de verdade e largar esse álcool. Aí vai ser lindo. Aí vai ser maravilhoso. Aí ele pode subir no altar e pode louvar. Fora isso, não há condições. A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores, quem está na prática. Todo mundo é pecador, entende isso? Mas existe o pecador que vive na prática. E existe aquele que foi redimido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Há uma diferença muito grande. Há o pecador redimido e há o pecador praticante. Nós somos os redimidos. Você aceitou Jesus, você lutou para não praticar mais. E luta até hoje, é ou não é verdade? Até o dia que Jesus nos chamar para a eternidade. Mas voltando à questão. Aí ele diz, eu não quero, de maneira nenhuma. Tem algum outro homem de Deus que a gente possa consultar? Versículo de número 6. Versículo 7, perdão, né? Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Ele disse, olha, ainda tem um profeta que a gente pode consultar ele. Mas ele só fala mal de mim. Ele nunca profetiza bem. Ao meu respeito, ao coitadinho, né? Você já viu gente que fica se vitimando? Fulano e tal só fala mal de mim. As pessoas não gostam de mim. Quando eu vejo gente com esse tipo de pensamento, eu digo, vixe. Porque eu não acho correto a gente ficar se vitimando. Amém, gente? Ainda que alguém fez alguma maldade conosco. Nós não podemos ficar se vitimando. Eu sou ministro do Evangelho. Já passei por N situações. Mas eu nunca venho a público me vitimar porque fizeram algumas coisas comigo. Não. Eu fiquei diante de Deus. E Deus justifica e Deus honra. Glória a Deus. Deus tira lá da pior das situações e coloca na melhor. É Ele quem nos justifica. Se nós estamos fazendo o correto, nós vamos ser rejeitados? Não foi isso que Deus falou para o Caim? Caim, se você fizer o correto, não há aceitação para você? Mas porque você só faz o mal, você vai ser repreendido. Tem gente fazendo errado e quer que seja confirmado. Tem gente fazendo diferente daquilo que a Bíblia diz e ele quer que seja confirmado. Vai lá que vai dar certo, servo meu. Não, não vai. O Micaías não concordou. Não concordava com os erros de Acabe. Não concordava com os altares que ele havia preparado para Baal. Se não, de jeito nenhum. Aí vem o versículo de número 8. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e lhe disse, traz então aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Ele mandou. E o rei de Israel, que era Acabe, e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras reais, e estavam assentados na praça da entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaá, fez para si chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios e até os consumires. Veio um lá dos profetas que não eram de Deus e começaram a dizer, esses aqui são chifres de ferro. Vocês vão pegar esse chifre de ferro e é com isso que vocês vão ferir os inimigos.
profetada. Não tinha nada de coisa de Deus. Não tinha nada de boca de Deus ali. Aquilo era profetada. Era querendo agradar o rei Acabe a continuar no seu erro. Era tudo para mostrar, tentar mostrar para o rei de Judá, o Josafá, que Acabe estava no caminho certo, e não estava. Tem muita gente por aí, gente, querendo profetizar ou querendo falar alguma coisa e não tem nada a ver com a Bíblia. Pergunta para ele se ele abre a Bíblia para explicar alguma coisa. Ele não tem relatórios da Bíblia. Não tem. Não tem que dar crédito para esse tipo de coisa, não. Você não vai cair no beco, no mesmo que eles estão caindo. Na continuação ele falou no 11. E todos os profetas profetizavam o quê? O mesmo. Né? Profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. Pode subir, Deus vai dar na mão do rei essa vitória. Você fica imaginando, né? Os outros lá, confirmado, glória a Deus. Como tem muita coisa por aí que as pessoas falam, e as pessoas sem olhar para a palavra, sem ter discernimento de espírito, falam: glória a Deus. Só porque alguém falou uma palavra bonita ou coisa parecida. Temos que ter muito cuidado. Vamos ficar na oração, ficar ligado com Deus, não vamos negligenciar, porque nós não vamos ser enganados. Nós não vamos ser enganados. Aí vem a continuação, versículo de número 12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou dizendo: olha só, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Eles ainda tiveram a audácia, eles ainda tiveram lá a capacidade de chegar diante do homem de Deus, o profeta Micaías, que era o único que falava pela boca de Deus, e dizer o seguinte: olha, todos os profetas lá estão confirmando o que Acabe falou, que era para subir a Ramote de Gileade para a guerra. Vá lá e fala a mesma palavra, a mesma coisa. E o Micaías falou no versículo 13: o profeta de Deus não se vende não. Amém, gente? O que ele disse? Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso eu falarei. Quer dizer, eu não vou concordar com o erro de Acabe, não. Se nós estamos ligados com Deus, pessoal, não negligenciamos uma vida de oração, nós vamos falar somente aquilo que a palavra diz. O nosso interesse não é em concordar com as pessoas, ou muito menos agradá-las. Eu prego aqui para a juventude da igreja. Eu não estou com vontade de agradar nenhum deles para dizer: são meus amiguinhos, para me fazer discípulos na base da amizade. Porque não se faz discípulo na base da amizade, se faz discípulo na base do ensinamento. Diga glória a Deus. Na base do testemunho, na base da veracidade da palavra. A Bíblia diz assim: se você fizer o correto, você está no caminho certo. Se fizer o errado, você vai prestar conta disso. O Micaías disse: eu não vou falar nada que agrade o rei. Se ele estiver na direção de Deus e Deus mandar falar o que agrada a ele, de acordo com o que ele está pedindo, eu vou falar. Agora, se é diferente, se Deus não concorda com ele, eu não vou falar. Não vem com essa. Vocês não vão me comprar. E não compraram mesmo. Aí, como ele não concordou com ele não aceitou, né, falar aquilo que agradava ao rei. Olha só o que diz o versículo de número 15. Versículo 16. Vamos para o 16, porque a leitura é muito grande, né? Versículo 16 diz: então disse ele, olha o que o homem de Deus falou: via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para onde? Qual foi a palavra de Deus para eles então, através da boca do profeta aqui? Eles iriam estar, se eles subissem a Ramote de Gileade para a guerra, eles ficariam em cima daquele monte como ovelhas tontas. Não tem direção, não tem um pastor para guiar elas. A ordem era: todo mundo daqui retorne para as suas casas. A ordem de Deus era essa. Só que eles são teimosos, não obedecem aquilo que Deus fala. Eles não
não oram a Deus, negligenciam, se omitem em orar, em buscar a direção, quer fazer a coisa do seu jeito e vão fazer. Por isso que na sequência ele falou no 17, olha só ele se vitimando de novo, 17. Então o rei de Israel, que era o Acabe, disse a Josafá, não te disse eu que este não profetiza de mim bem, sempre porém o quê? Mal? Quer dizer, eu não disse para você, Josafá, esse homem aí só profetiza de mim o quê? Mal, ele quer ver o nosso mal. Não era o mal deles. O mal deles seria se eles subissem ao monte. O negócio daria ruim se eles subissem lá. A ordem era, todo mundo voltem para onde? Para as suas casas. Todo mundo pega o seu banquinho, Raul Gil, né? Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Era só para fazer isso. Era só para obedecer, gente. Mas infelizmente quando a pessoa ela não ora, ela negligencia a oração, Deus fala uma coisa, Deus ensina outra e para ela, ó. Não é assim? É ou não é verdade? Não é assim? Os pais ensinam, cobram os filhos. Tem muita gente aqui que é experiente na fé. Com certeza um dia você já deu uma palavra de autoridade para alguém da família. Você disse, olha, vamos fazer desse jeito. Aí a pessoa vai lá e faz diferente. Dá errado. Dá errado. E aquela pessoa sofre o dano. E depois vem se chorar. Ai, quanta luta, quanto sofrimento. Será que Deus me ama? A nossa cara de tonto, né? É que Deus ama mesmo? Claro que sim. É você que não se ama. Porque se amasse de verdade, respeitava as direções. Porque esse homem aqui, o rei Acabe, ele vai morrer de graça. Porque ele vai. Você vê aqui, ele se vitimando, olha, esse homem só fala mal. Aí ele vai para a guerra. E quem vai para a guerra junto com ele? Josafá. Versículo 28, a parte final. Versículo 28. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram aonde? Na peleja. Aqui começa a morar um perigo muito grande. Porque o Josafá já estava assim, não está legal a decisão que nós estamos tomando. Você vê que ele pede para consultar Deus. O profeta de Deus falou, vocês vão ser como ovelhas que não tem pastor naquele monte. É melhor cada um pegar e voltar para a sua. A palavra do homem de Deus foi só essa. Só cabia a eles obedecer e fazer o que tinha de ser feito. Voltar. Mas como ele tinha feito uma aliança, ele já falou que ia, e o Acabe queria ir, o Josafá vai junto. Quando ele chega lá, ele diz, olha, eu vou me disfarçar. Eu vou me colocar aqui como um soldado normal, eu vou me disfarçar. Agora você não, você pode vestir suas vestes. Vai lá. Você é um, né? Encorajou lá o Josafá, ao Josafá guerrear. Botou a reputação dele lá em cima, né? E o Josafá foi. Aí vem o versículo de número 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo, não pelejareis contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de... O inimigo estava com vontade do sangue do Acabe. Mas quem que estava vestido de rei? O Josafá. Só o Josafá vestido de rei. E o Acabe sabia disso, gente. Ele sabia que o inimigo estava com sede de pegar ele. Ele se disfarça e coloca o outro como rei. Arma uma cilada para ele. Prepara aquele lugar para ser o lugar de sentença para Josafá. Eu vou ser muito sincero com você. Pessoas que negligenciam a oração, o diabo fica armando ciladas, sendo vigia, uma hora dessa cai. Uma hora dessa cai. Porque o rei dos assírios lá falou, dos sírios, disse, olha, vocês não vão tocar em ninguém, nem pequeno nem grande, só o rei de Israel, que era o sangue dele. Os homens focam em quem? Em quem está com a vestidura, né? É o único diferenciado entre os soldados é quem? É o rei, né? Ele era o único diferenciado. 31. E sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá fez o quê?
clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou. Diz assim, ó, por um 3. Por um 3. O Josafá toma a decisão de ir. Ele tinha feito uma aliança, né? Não orou, fez uma aliança. Negligenciou a oração. Aí vai lá para essa batalha. Quando ele chega lá, que ele vê todos os inimigos cercando ele, ele deve ter feito isso. Meu Deus, quem poderá me defender? Não é o Chapolin Colorado, não. Glória a Deus, gente. É Jesus, só Deus mesmo, né? Não tinha Jesus na época, era só o Deus, né? O Deus da Bíblia. Então ele começa a clamar, ele pede a Deus misericórdia naquelas condições. Ele clama a Deus ali por um socorro e Deus dá um socorro para ele naquela hora. O bom foi que na hora da necessidade ele não negligenciou orar. Porque se ele negligenciasse fazer uma oração naquele momento, ele morreria. Se ele não abrisse a boca para falar com Deus naquele instante, a vida dele seria ceifada. Tudo por conta de uma decisão errada, gente. Porque naquele dia que ele não orou, ele foi lá e concordou, aceitou. Por isso que eu tenho falado aqui hoje, não negligencie a sua oração. Jesus ensinou na nova aliança os discípulos, orem para que vocês não entrem em tentação. A pessoa que é negligente na oração, ela é amiga do desperdiçador. A vida dela só vai tendo perca, perca, perca. Lembra da nova aliança, onde o povo de Deus deixou de orar por Tiago? Tiago morreu. Tiago morreu, esquartejaram Tiago. Na hora que eles viram Pedro que estava preso lá, o que eles fizeram? Vamos orar pelo Pedro. Foram para a congregação, ó, intensificar a oração. Lá nas casas deles, estavam lá os irmãos reunidos entre grupos lá, ó, para orar. E oraram pelo Pedro. Até as portas do cárcere lá se abriam, o Pedro batendo na porta deles. Enquanto eles estavam orando, Pedro estava batendo na porta para entrar dentro de casa. Aí vem a meninazinha e fala: olha, o Pedro está lá na porta. Te cala, menina, desce abestada. Pedro está preso. Eles não estão orando para o Pedro se libertar, gente? Né? E aí o Pedro está sendo liberto, eles estão lá desconfiando se Pedro estava liberto ou não. Né? Então você vê que é importante não negligenciar a oração. No momento mais necessário da nossa vida, ele vem em nosso socorro. E veio. Olha só, sequência, versículo 32. Porque sucedeu o que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Deixaram ele de mão, né? Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu a quem? O rei de Israel entre as junturas e entre a couraça. Então o rei, disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde. E morreu ao tempo de onde? Do pôr do sol. Já ouviu aquele ditado? O feitiço virou contra o feiticeiro? Foi assim com Mardoqueu lá e com Amã. Já pregamos isso aqui há algum tempo atrás. Onde o Amã prepara uma forca para o Mardoqueu. E quem que morreu na forca? Foi ele mesmo. Aqui ele prepara uma cilada para matar o Acabe, ou Josafá. E quem que morre? Ele. Estava lá, eu fico imaginando isso. Todos os soldados ali, todo mundo igual, os homens, com a vestidura, né? Couraça na cabeça, né? Capacete na cabeça aqui, uma couraça aqui no seu corpo, peitoral, a parte do braço, um escudo aqui o protegendo, uma lança na outra mão, os calçados, né? Completamente fechados aqui, a parte dos tornozelos, né? Aquela roupa que o protegia, armamento pesado contra o exército do inimigo. E estava lá ele, e justamente entre a parte da couraça e entre a parte do escudo foi que veio a flecha. Dentre tantos soldados que tinha ali, ele foi o atingido. Isso aqui é batalha espiritual, gente. Não é física, não. A probabilidade disso acontecer era mínima, fisicamente falando. Isso ali não era coisa física, era uma batalha espiritual. Não era para eles ir lá e vencer batalha física. Deus não estava mandando subir. Mas como eles foram, a responsabilidade é deles. Eu já preguei isso aqui várias vezes e eu continuo falando. Se você sobe sem a direção de Deus, a responsabilidade é sua. Se você sobe na direção dele, a responsabilidade é dele. Amém? Por isso que eu tenho meu coração muito pacificado. Eu faço aqui, debaixo sempre de uma autoridade. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou realizar, se vou para algum lugar, é debaixo da autoridade, porque a responsabilidade não é minha.
Qualquer coisa que acontecer é responsabilidade de quem? De Deus e de quem me mandou. Não é minha. Eu posso ter a plena certeza que eu não vou ter dano nenhum na minha vida. Eu não vou ter dano nenhum na minha vida. E ele morre naquela situação. Para a gente finalizar, o capítulo 19, versículo 1 e 2 só. Isso aqui, enquanto eu meditava, eu fiquei muito atento a esse detalhe. Versículo 1 e 2, diz assim: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. Era para ter voltado para casa antes, né? Como o homem de Deus havia falado, volta para casa. E ele não voltou, foi para a guerra com Acabe. Agora, ele teve o livramento de morte, não morreu. Volta para casa em Jerusalém. Quando ele chega lá, tem um profeta de Deus, um homem chamado Jeú. Diz assim o versículo 2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele a quem o Senhor aborrece? Por isso, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Né? Ele teve livramento, teve ou não teve? Estava livre da morte. Só que Deus falou que a vida dele agora teria tribulações. Por causa da negligência. Nós temos que guardar o nosso coração, gente. Viver na palavra. Porque na hora que nós falharmos, nosso adversário já está na porta. Está só esperando a oportunidade. Estamos fazendo certo? Dizem. É obrigação fazer o certo. Fez uma coisinha errada, a sentença vai chegando. Ele falou, era para você amar aquele que pratica a impiedade? Deus não falou que... Se Deus não está consertando, Ele que pode, você quer consertar? Está cheio de gente por aí, pessoal. Querendo consertar pessoas, se ela não deixa nem Deus consertar ela. Se nem Deus está consertando a pessoa, quem é você para consertar? Alguém. Né? Tem gente que tem que passar pelos processos, ó. Tem que passar. Acho que é maldade, não. Eu acredito que é correção. Eu acredito que antes de Deus entregar algo na mão de alguém, Ele tem que disciplinar muito bem a pessoa. Você acha que as coisas vêm de mão beijada? Tem um ditado que os mais antigos falam que eu acredito que é a verdade. O que vem fácil, vai fácil. É ou não é verdade? Você há de concordar comigo. O que vem fácil, volta fácil. Agora aquilo que a pessoa se dedicou, se preparou, se entregou, honrou, pagou um preço de obedecer, ela vai perder facilmente? Vai nada, ela vai valorizar até o final. Vai valorizar até o último instante. E Deus vai ser com ela. Amém? A vida de Josafá depois continuou. Deus concede vitórias para ele contra seus inimigos. Depois você lê os contextos aqui. Ele foi um rei que venceu bastante coisa. Até o capítulo 21 conta a história dele. Mas ele teve algumas tribulações. Não foi fácil, não. Poderia ter sido mais fácil, mas ele optou por mais distante. E hoje eu quero orar com você em cima disso. Voltemos lá para a gente terminar, vai colocar na tela. Provérbios 18:9. Provérbios 18:9. Também o negligente na sua obra, o que não ora, né? É irmão de quem? Do desperdiçador. Perdendo tempo. Quem não ora está perdendo. E eu quero orar com você agora. Vamos aplaudir o Senhor? Amém?